material composto, né, fibra de carbono, fibra de vidro, e com esse material a gente fabrica peças aqui. Está precisando de algum material para fabricar o avião. Quanto tempo demora para chegar isso de fora? O tempo que demora para a gente obter o material, ele depende de uma série de ciclos pequenos. Então, dentro desse ciclo a gente pode citar o ciclo de fabricação pelo fornecedor, o transporte até o modal que vai ser utilizado, depois a importação, que é via aérea ou via marítima, o desembaraço alfandegário, depois o transporte até a nossa empresa, aí o material está disponível. Dependendo do material e da região, isso pode levar de algumas semanas até alguns meses. Se faltar algum material, isso aí pode prejudicar a produção, mas para isso a gente tem sistemas computacionais desenvolvidos para esse tipo de controle, de planejamento, que evitam a falta. Além disso, o estoque é outro componente importante desse processo de evitar a falta de material. Como é que você faz com o manuseio desse estoque? O sistema de planejamento de materiais, ele é conhecido no mercado como MRP, e ele calcula quais os materiais serão necessários para a montagem, né? Ele usa o nosso plano de produção. Além do plano de produção, a gente tem uma outra informação que é quais os componentes que vão no avião, e ele compara isso com a nossa posição de estoque. A diferença é o que a gente precisa comprar. É importante deixar muito material estocado? À medida que você tem o material do estoque, você evita qualquer tipo de imprevisto. No nosso caso, ele flexibiliza bastante a nossa produção e permite que a gente tenha prazos de entrega melhores. Por outro lado, sempre que você tem material em estoque, você tem o capital imobilizado. Além do capital imobilizado, você precisa ter gente e lugar para armazenar. Então, o estoque ele representa um custo. Isso aí precisa ser sempre bem balanceado. Quantas peças em estoque você tem aqui hoje? Nós temos vários tipos de estoque. O estoque de peças pode dar uma ordem de grandeza, 200 mil itens diferentes. Para ter uma ordem de grandeza. Só que a gente tem isso é de peça para ser montada no avião, mas a gente tem também as peças que estão em processo de fabricação. É um outro tipo de estoque. Tá certo? Até as montagens são consideradas estoque enquanto o produto não está acabado e disponibilizado para o cliente. Cada brinquedo da fábrica de seu Valdir leva em média meia hora para ficar pronto. É muito tempo. Por causa dos brinquedos com defeito e do tempo gasto na fabricação de cada um, os custos de produção estão altos. O que o senhor pode fazer para baixar os seus custos e aumentar a qualidade de produção, seu Valdir? Uma empresa tem muitos recursos que ela precisa disponibilizar para uma produção. Ela tem gastos com salários do pessoal, energia, taxas, aluguel. Então, o tempo que esses recursos estão disponíveis para produzir alguma coisa representam custos. Por isso, quanto mais rápido eu produzir alguma coisa, menos custos eu vou ter. É por isso que as empresas tentam produzir cada vez em menos tempo. Quanto mais rápido eu consigo produzir alguma coisa, mais barata essa produção fica. Mas não é só o tempo e a rapidez de produção. Também é preciso trabalhar com eficiência, evitando desperdícios. Por exemplo, se um operário estraga uma peça a cada 10 que ele usar, ou mesmo, por exemplo, numa obra, numa construção civil, quantas vezes um pintor pinta uma parede e o arquiteto pede para refazer aquela pintura? Tudo isso são desperdícios que precisam ser evitados tentando produzir com o máximo de eficiência. Seu Valdir comprou uma máquina empacotadora e transferiu os funcionários deste setor para outros setores da linha de produção. Resultado? Ele conseguiu agilizar a produção, diminuir as perdas e baixar os custos. Com tudo isso, ganhou mais competitividade. Nada como um controle mais efetivo da produção, hein, seu Valdir? Ricardinho, podemos ter uma conversa? Eu quero conversar com você por duas razões. A primeira é que eu resolvi comprar o equipamento que você sugeriu. As previsões de produção com a sua implantação são realmente excelentes. A segunda é que eu fiquei sabendo que hoje é o seu aniversário e eu trouxe aqui uma surpresa para você. Eu não acredito. Mas não precisava. Que é isso? Uma gravata! Que bonita, chefe. Muito obrigado. Imaginei que você fosse gostar mesmo, hein? Muito obrigado.
A do senhor também é linda. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.